Borussia Dortmund interessado em jogador do Palmeiras e Bruno Fux, o Palmeiras quer apressar a compra do Bruno Fux e já estuda uma proposta aí para o Galo. Fica aqui com a gente para você entender melhor esses dois cenários. De antemão, você já conhece aqui como funciona em casa, né? Chegou aqui, você já é do nosso canal, like no vídeo por gentileza, chega comentando, chega hypando o vídeo. Você que não é de casa, cara, assiste o vídeo até o final. Se você curtir, aí sim você dá o like e se inscreve, tá, senhores? E é isso mesmo, o Borussia Dortmund tem interesse no Luigi, o 9 reserva aí do Palmeiras, a terceira opção hoje no elenco do Palmeiras, o Luigi, que tem 19 anos, e o Palmeiras topa negociar, tá? Topa negociar o Luigi aí por uma taxa de 20 a 25 milhões de euros. 20 a 25 milhões de euros. E o que acontece aqui? Os olheiros do Borussia, eles conhecem bem o Luigi e eles estão observando o Luigi há um certo tempo. Então, ele chegaria como uma reposição no Borussia, né? Por causa de uma saída do atacante deles lá, o Jamie. Então, o Luigi chegaria para substituir essa opção. Então, o Palmeiras não descarta a negociação, né? Desde que, obviamente, chegue aí perto dos valores, tá? A fonte, se você me pergunta, da onde você está tirando essa informação? Essa fonte é de um jornal alemão chamado Bild, acho que é assim que se fala Bild, porque em alemão, você já viu como os caras falam eu te amo em alemão? Parece que os caras tá falando Schweinsteiger, parece que tá falando assim, eu te amo em alemão. Não dá para você entender. Mas a fonte dessa informação é do jornal Bild, lá da Alemanha, tá? Então, realmente, o Borussia tem interesse na contratação do Luigi, do Palmeiras. Ele tem 19 anos e ele é visto como um sucessor do Jamie Gittens do Borussia. Acho que é Jamie Gittens também que fala, né? Eu não sei aqui a pronúncia correta, mas é visto como um sucessor desse jogador lá do time do Borussia, tá? O que você acha, Yerna? Quero saber já da rapaziada também, qual que é a sua opinião? Vou passar a minha aqui rapidinho, lembrando que os times alemães, eles têm uma taxa de contratação aí de brasileiros, né? Até que meio por temporada. E assim, a adaptação dos brasileiros lá, ela é um pouco complicada, né? Você lembra do Renier, que foi vendido do Flamengo para lá também, foi prestado, né, do Real Madrid para lá. Você tem também o Ian Couto, que sofreu um pouquinho de adaptação. Mas, enfim, o Borussia ele é conhecido por lapidar jogadores que são promessas. Pô, não precisa nem falar, né? Bellingham, Haaland, Sancho, todos esses jogadores aí que eram tidos como promessa. O Borussia costuma trabalhar bem, pelo menos nesse sentido, né? Ele costuma comprar, paga um valor mediano e depois costuma vender para os grandes centros europeus aí por um valor astronômico, né? Fazer um protesto aqui, porque o senhor fica tentando pronunciar tudo certo aí e fala e me chama de Erlan. Então, fica aqui um protesto assim. Agora já foi. Mas assim, falando sério em relação ao Luigi, a gente considera ele como um camisa 9, né? Até pegando aqui o elenco do Palmeiras, a gente tem hoje, né, o Flaco Lopes, o Vitor Roque e ainda tem o Thales, né? O Thales, aí eu não sei se quem tá na frente aí na fila, né? Se é o Thales ou se é o Luigi. Então, teoricamente, né, se considerando aí o Thales e o Luigi de 9, a gente tem 4 9s no elenco, né? Aí uma dificuldade que a gente tinha recentemente, e hoje tem 4 opções aí, você pode discutir o nível de cada um e tudo mais. Eu acho que vai passar muito pelo interesse dele também. Muita gente fala do Kevin, eu também falo aqui, que é uma das vendas que eu mais lamento aí da base, mas depois, pouco tempo depois, a gente descobriu que foi o jogador queria ir também, né? Teve interesse, teve a proposta e tal, e ele também se mostrou muito interessado, até porque o cara não tá tendo minutagem. É uma proposta boa vindo da Europa. No caso do Kevin indo pro Shakhtar, no caso do Luigi for pro Borussia, o Borussia já acho que tá acho, né? Não sei, galera, que é mais viciado no futebol europeu, mas eu enxergo o Borussia num nível um pouquinho acima. Mas pro cara já nossa, mano, é um trampolim ali, né? Porque o cara der certo ali no Borussia, ele já tá muito bem encaminhado para outros times também, ou pro próprio Borussia, né? Eu queria ser jogador do Borussia por anos aí. Então acho que se for uma proposta interessante pro Palmeiras e se for interesse do jogador, não vejo problema. E eu já falei aqui, base, infelizmente ou felizmente, exatamente porque a gente tem um time muito bom, folha salarial alta, exatamente pela venda de jogadores, né? A gente trouxe aí os números do Palmeiras do ano passado, desse ano, dos últimos anos aí, a arrecadação ela é muito alta exatamente pela venda de jogadores, então é uma coisa que não dá para correr muito, não. Ó, 25 milhões de euros, você ficou na lata, 25 milha de euros, 156 milhões de reais, vende ou não? Qual que é a porcentagem que o Palmeiras tem dele, será, hein? Mas eu acho que sim, cara, não sei. Ele joga muito pouco, né?
Você imaginar que a gente opção, vem. Né? Você imaginar que a gente vendeu, tudo bem que era. São 10, 9 anos atrás. A gente vendeu o Gabriel Jesus, que era titular absoluto, com 2 títulos por 120 milhões. Você vendeu um cara que mal joga hoje por 150, né? É muito diferente. Então, eu acho que é válido. E provavelmente o Palmeiras deve manter alguma porcentagem, colocar aquelas metas também, né? Para ter mais algumas ativações e tal. Eu acho que é um valor interessante. Posso estar falando aqui, o pessoal deve estar muito bravo. Talvez tem gente que é meio assim, né? Que tem gente que não gosta que vende a molecada, mas faz parte do jogo, né? Esclarecendo aqui tua dúvida, tá? Palmeiras tem 85% do Luigi, 85% do passe é do Palmeiras. Então, por exemplo, o Palmeiras vendeu por 25 milhões de euros, colocaria no bolso aí 132 milhões de reais. Vou falar a minha opinião hoje, né? Hoje, se chega hoje, eu venderia, cara. Eu venderia, porque você quita o Paulinho praticamente, né? Você quita o Paulinho, você paga basicamente o Vitor Roque, você paga uma opção que é titular, você paga uma opção que é realidade. Mas aí, se o clube não vender também, eu vou entender, porque hoje, pô, Palmeiras não tá precisando vender barato na praça, né? Eu considero um valor bom. Mas eu, com base no molde que o Palmeiras trabalha hoje, até talvez visando meta de arrecadação, o Palmeiras já vai bater essa meta de arrecadação, né? Já basicamente bateu essa meta de arrecadação com o Estevão e com o Vitor Reis. Não precisa, olha o luxo que o Palmeiras se dá hoje. O Palmeiras não precisa vender o Luigi. Então esse foi o nível aí. Deixa nos comentários aí, cara, você venderia o Luigi por esses valores, 25 milha de euro? O que você pensa? Dá 156 milhões de reais, 85% do Palmeiras, 132 milhões no bolso, tá? Então vamos falar aqui de um cara também. Oi, pode falar. Não, o Vitor Reis é um bom exemplo disso, né? Que a gente chegou a trazer informação aqui dele com proposta de 150, 160, que a gente achava, pô, pra zagueiro é sensacional, né? E aí o Palmeiras bancando, não, vamos segurar porque a gente sabe que vale mais. E por fim, valeu mesmo, cara. Foi vendido e só ele paga o Vitor Roque. Juntava um pouquinho, já paga só um jogador, um zagueiro da base aí, que não estava nem como titular absoluto, já resolve bons problemas aí do Palmeiras. Exatamente. E agora tem aqui a informação do Bruno Fux, tá? Que é do Leozinho Barbieri aí, do nosso palestra. O Bruno Fux, que foi contratado pelo Palmeiras no comecinho de 2025 por empréstimo de uma temporada. Palmeiras que tem opção de compra aí, que prevista, né, para o fim de 2025. E aí, com o Murilo e o Mikael se lesionando, o Bruno Fux, ele tá sendo titular do lado do Gustavo Gomes nas últimas partidas e tá indo muito bem. Tá indo muito bem. E o que os amigos aqui do nosso palestra trouxeram é que a opção de compra do Bruno Fux no contrato é de 22 milhões de reais, tá? Na cotação atual, travado aqui, obviamente, no euro, 3,5 milhões de euros. Então tá hoje 22 milhões de reais na cotação atual. Ele que chegou numa troca, né, com o Caio Paulista, que o Caio Paulista foi para o Atlético Mineiro no molde do mesmo negócio. Inclusive, já coloco uma outra informação aqui, essa informação eu quem tenho, tá? Trago para vocês. O Galo não pretende... Pelo Galo, o Caio Paulista voltava agora, tá? O Caio Paulista nem ficaria. O Caio Paulista não deve ser comprado pelo Galo, tá tendo uma rejeição absurda da torcida. O Cuca até tenta forçar ele num jogo ou outro, mas você sabe, né? Quando o Cuca pega a bronca do jogador, também é dificílimo. Então, 95% de chance do Caio Paulista voltar ao Palmeiras. O Galo, inclusive, tentou antecipar a volta dele, tá? Então, hoje, o cenário que se tem é o seguinte: o Abel Ferreira está muito satisfeito com o desempenho do Bruno Fux, né, nesse começo de temporada, e ele está sendo titular do lado do Gustavo Gomes aí nas últimas 4 partidas de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras não sofreu gol. Então o cara tá voando, tá voando. E, enfim, chegou despretensiosamente, né? Você lembra, rapaziada, quando contratou o Bruno Fux? Bagre, que não sei o que tem. Fala, rapaziada, era o cara que eu queria, era o cara que eu tava esperando? Não, mas calma, espera o cara jogar, espera o cara aparecer. E tá vindo muito bem, né? Se tratando aqui de hoje, dia 13 de maio. Gosto muito, já tá assumindo até um posto ali meio que de liderança, a gente vê ali nos bastidores, né, para quem gosta de ver. O Caio Paulista tá parecendo aquele vídeo, acho que é de um político, né, que ficam tentando jogar o cara por cima da cerca, os outros ficam devolvendo. aquele meme, né? Que tá parecendo isso, mano. O São Paulo não quis, aí depois o Palmeiras pegou, o São Paulo ainda ficou bravo, sendo que o próprio São Paulo não quis, né, renovar com ele, aí o Palmeiras também acabou não dando certo, pegou aquele lance dele contra o Corinthians, me pega muito, né? Aquele primeiro gol do Garro lá, e o Bruno Fux tá funcionando muito bem na construção também, né, o Abel Ferreira
chegou a falar. O Mikael, infelizmente, inclusive o Mikael, que teve a lesão, tá começando trabalho de transição, né? Mas os dois chegaram muito prontos, parece, né? O cara já chegou assim, sem no caso do Mikael, ainda foi, acho que meio que do talento dele, mas o Bruno Fux já tá no futebol brasileiro há anos, então é o cara que chega, veste a camisa e joga. O preço aí também, dadas as opções de mercado hoje e o nível que tá tudo, todo jogador tá caro, né? A gente tá vendo isso, então acho que tá dentro também, então acho que o Palmeiras, acredito, esse lance de empréstimo eu acho muito positivo nessas paradas aí, de você poder testar o cara, pra você não gastar uma grana absurda, como foi o caso Paulista, né? Gastou uma grana absurda e depois fica aí com o BO. No caso do Bruno Fux, você consegue testar o cara, falou, não, agora vale mesmo, e você compra, aí a gente espera que quando comprar também ele continue jogando bem, mas é isso, e a gente já tá passando por aquele processo lá, muito embora o Gomes tenha voltado a jogar bem, isso é muito legal, mas o Gomes tá ficando mais velho, né? Então, aos poucos também, o zagueiro que a gente tem hoje, que é o grande líder, vai indo pro caminho já de jogar um pouco menos e tal, tem questão física, ele já teve algumas lesões nos últimos anos aí também. Então é bom garantir caras assim, nesse nível aí, eu gosto bastante do Fux. E só uma informação que rolou agora durante a noite, o Bolívar, para quem não sabe, tem um jogador muito bom lá, né, dentro da realidade do Bolívar, chamado Ramiro Vaca, que tá com uma suspensão aí preventiva. O melhorzinho deles, né? Ele não contra o Cerro, ele fez um gol de falta e um de meio de bicicleta, joga pra caramba. Enfim, mas ele não vai jogar porque ele tá com uma suspensão aí, digamos, preventiva, porque ele tá sendo investigado aí por doping, então ele já não joga na quinta-feira, então a gente já tá classificado, a gente precisa garantir, obviamente, a melhor campanha, e o principal jogador do Bolívar, que já lá não é lá aquelas coisas, não vai jogar, então tendência de um jogo bem tranquilo. É isso aí, então, senhores, o que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários, por gentileza, dá like no vídeo, se inscreve no canal, você que já é de casa, já espero que você tenha feito isso, tá? Mas você que caiu nesse vídeo de paraquedas, meu amigo, faz o seguinte, você curtiu o formato que a gente gravou aqui? Então, por favor, dedão no like. Se você estiver no celular, vai aparecer um botãozinho do hypar, aí você vai sem dó e põe o dedo aí, fechou? Lá ele 1 bilhão de vezes. Se inscreve no canal, faz o pacotinho inteiro aí. Valeu? Tamo junto e avante palestra.